Olá, gente. Meu nome é Albert Liberato. Sou cearense com muita alegria. Sou de uma terra bem quente, de onde a chuva se desvia. Sou humilde viajante e no trem da saudade todo dia vou compondo versos itinerantes aos sons de nostalgia. Sou da cidade de Ipueiras, nasci na cidade de Ipueiras, migrei na cidade de Crateús, ambas no estado do Ceará. Sou um cearense com muito orgulho, sou muito feliz por ter nascido naquela região do Pé de Serra, a região lá do sertão do Ceará. Ter me criado por ali, ter tido essa vivência, o contato direto com a natureza, ter tido uma liberdade muito grande na infância para tomar banho nos rios, nos açudes, pular das pontes, para buscar água na cacimba. Enfim, foi uma infância maravilhosa, uma vertente da infância muito boa, maravilhosa pelo fato de toda essa liberdade. Tem também um lado que não foi assim tão agradável, mas a gente tem que agradecer a Deus, faz parte da nossa experiência de vida, faz parte do nosso crescimento e do nosso amadurecimento. Mas na infância tivemos algumas dificuldades também, chegando inclusive a passar fome, né? Isso é a realidade de muita gente, mas graças a Deus, com o estudo, com o trabalho, com uma vontade absurda de querer vencer os desafios, eu consegui, com a graça de Deus, superar tudo isso e estar aqui hoje, tranquilo, feliz, podendo contar um pouco dessas histórias, muitas delas narradas e contadas em alguns livros que escrevi. Eu tenho participação em algumas antologias e escrevi 3 livros em parceria com alguns amigos, 2 amigos especificamente. Com um amigo eu escrevi um livro e com outro amigo eu escrevi 2 livros. E sozinho eu também escrevi alguns livros. Então tenho uma boa produção literária já, graças a Deus, e vou apresentar para vocês um pouco do meu trabalho. Vou começar pelas parcerias. Em parceria com o meu amigo Rui Soares, nós tivemos a oportunidade de escrever 2 livros, Rui Soares Bezerra. Escrevemos o primeiro livro que escrevemos juntos, foi o livro Algumas Histórias, livro fantástico, maravilhoso. Tenho a felicidade de ter escrito esse livro em parceria com Rui Soares. E vou ler aqui uma poesia nossa que escrevemos em conjunto. O nome da poesia chama-se Nordeste. Bom, a capa desse livro aí, essa casa bonita, esta árvore bonita e esta algaroba bonita, é a casa do meu sogro, Cirilo de Barros Sobrinho, e fica na zona rural de Tamboril, interior do Ceará. Vivemos bons momentos nesta casa aí, graças a Deus. Então a poesia Nordeste diz o seguinte, eu vou ler aqui só uma estrofe, a poesia é um pouco longa, vou ler só a primeira estrofe. Diz assim, o Nordeste é muito lindo, não podemos duvidar, lugar de belos arvoredos, onde nos encanta o sabiá. Tem muita coisa bonita para todo mundo apreciar, tem música boa e repente forró pra gente dançar, berço de grandes poetas que estão sempre a rimar, engrandecendo o Nordeste e a nossa cultura popular. Então eu sou nordestino, o Rui também, somos da mesma região, lá do sertão de Crateús. Temos, assim, muita coisa em comum, porque foi uma infância que marcou a nossa vida, essa infância na zona rural, esse contato com a natureza, essas casinhas simples de taipa, buscar água na cacimba, jogar bola no terreiro, fazer malinação aí no meio do mundo, né? O cearense gosta de fazer, aquele
menino do interior que foi criado numa liberdade incrível, né? Naquelas casas de taipa, com alpendre, uma rede armada na varanda, no alpendre, né? Embaixo do alpendre. E graças a Deus tivemos esta oportunidade de fazer 2 livros. Vou mostrar para vocês aqui, apresentar para vocês também um outro livro em parceria com Rui Soares. Poesias variadas. Vou ler aqui algumas poesias para vocês. Vou ler 2 poesias desse livro, poesias menores. Jamais deixe de sonhar. O nome da poesia, escrita por Albert Liberato e Rui Soares, que se encontra no livro Poesias Variadas. Jamais deixe de sonhar. Não importa a sua idade, jamais deixe de sonhar, porque nunca será tarde para seu sonho realizar. Não importa o obstáculo, acredite sempre em você. As pedras no caminho, você com fé irá vencer. Confie sempre em Deus, seu suporte para lutar. Mesmo que não te estimulem, jamais deixem de sonhar. Não desanime por nada. Tudo o que acontecer, mesmo sendo dolorido, só vai te fazer crescer. Vou ler agora uma outra poesia em parceria com Rui Soares. O nome da poesia é Agradeço a Deus. Conforme eu falei, tanto eu quanto o Rui somos de origem bem humildes, né? Do interior de Ceará. Tivemos a oportunidade de chegar até aqui, viver mais de 50 anos, ter uma experiência de vida boa, ter morado em vários estados, ter lido bastante. E toda essa vivência, toda essa experiência nos permitiu chegar aqui com alguma capacidade para expressar, para colocar tudo isso no papel. E esses livros são muito significativos para nós. E sempre colocando Deus no coração, sempre acreditando que, acima de qualquer coisa, acima de tudo, a nossa fé em Deus é o que nos move. Agradeço a Deus. Poesia de Albert Liberato e Rui Soares. Ainda não tenho tudo o que sonhei, mas a nosso Deus sempre agradecerei por tudo que até agora, graças a Ele, conquistei. Deus é tudo para mim, ilumina meu caminho, me protege a todo momento, nunca me deixa sozinho. Ele estando comigo, certamente não haverá dias escuros, porque Deus é e para sempre será meu maior porto seguro. Deus é tudo de bom, Ele é todo poderoso, sabe todas as coisas, Deus é maravilhoso. Por isso que agora eu sugiro a você, ao invés de só pedir, vamos também agradecer. Então eu, graças a Deus, tenho muito a agradecer a Deus, muito, muito. Só o fato de ter nascido já é uma bênção. E estar vivo até hoje, eu tive dengue hemorrágica, eu quase que morri afogado 2 vezes no Rio Poti, lá no interior de Crateús. Então, a violência nesse mundo é grande, a gente já andou, já morou em grandes capitais desse país, já conhecemos alguns centros urbanos imensos desse país e sabemos que a violência é grande. Tivemos a dificuldade também na infância pobre, chegamos muitas vezes, muitos dias das nossas vidas, eu falando de mim, da minha família, né, dos meus irmãos, muitas das vezes não tivemos nem a comida. Então, poxa, passei por tudo isso, vivi tudo isso, superei, comecei a trabalhar e estudar desde criança, graças a Deus, trabalhando e estudando desde criança,
com muito esforço, com muita superação, e Deus me permitiu chegar até aqui e colocar algumas dessas histórias no papel. Então, a Deus, a minha família, aos meus amigos, eu sou muito grato. Só tenho realmente a agradecer. Vou agora apresentar para vocês o livro Poemas da Vida, Palavras do Coração. Esse aqui eu escrevi em parceria com Josenilson Leite. Josenilson Leite é poeta de Garanhuns, um grande amigo, e nós, dialogando muito, conversando muito, chegamos à conclusão que poderíamos publicar um livro e o fizemos. Meus agradecimentos aqui ao nobre amigo Josenilson Leite, assim como também faço agradecimento ao Rui, com quem tive a oportunidade de escrever 2 livros. Aqui do livro Poemas da Vida, Palavras do Coração, eu digo o seguinte: de repente em repente a vida vai mudando lentamente. E de repente tudo mudou tão de repente. Parte da minha infância em uma ilha brotou, mas nesta ilha não tinha água e os meus dias eram cinzentos. Mas de repente tudo mudou quando Deus me aprovou no concurso de sargentos. Então, como eu falei, eu tenho uma origem bem simples, bem humilde, tivemos muita dificuldade, mas estudando, trabalhando com muito esforço, eu tive a graça de Deus, a honra e a satisfação de ser aprovado em um concurso a nível nacional, através do meu esforço, através do meu estudo, e só tenho a agradecer a Deus. Quando eu falo aqui em uma ilha sem água, né, uma ilha, parte da minha infância brotou numa ilha, porque na cidade de Crateús, interior do Ceará, eu morava num bairro chamado Ilha. Ele é ilhado pelo Rio Poti. O Rio Poti, ao passar pela cidade, ele abre um braço assim e se encontra ali na frente. E esta parte da cidade ficou conhecida, obviamente, como Ilha, porque é seria cercada, né? Pelo menos quando o rio enche, cerca aquele bairro por todos os lados. Agora, quando eu digo que nesta ilha não tinha água, é exatamente porque parece que a chuva se desvia do nosso sertão, se desvia do interior do Ceará. E quando eu digo que os meus dias eram cinzentos, eu estou me remetendo assim a conflitos familiares, ao alcoolismo do meu pai, da minha mãe, que nos levaram até alguma dificuldade na vida por conta disso, mas não tenho problema nenhum com isso, não, já está tudo superado, tudo resolvido. Sou uma pessoa que me considero na paz, feliz, um poder de superação muito grande, com a ajuda divina, está tudo tranquilo, está tudo em paz, só tenho a agradecer a Deus, mesmo pelos dias que foram cinzentos. Isso é normal, tranquilo. A palavra cinzenta também remete à caatinga, à vegetação lá do nosso sertão, uma mata cinzenta. Então, está aqui, em parceria com Josenilson Leite, Poemas da Vida, Palavras do Coração. Vou agora apresentar para vocês alguns livros que escrevi sozinho. Um deles chama-se Queimaduras de Terceiro Grau. Um livro simples. Todos eles, aliás, são bem simples, numa linguagem bem simples. Esse daqui, ele remete à nossa infância, à nossa adolescência, à nossa família, a problemas, a vitórias,
uma vivência de vida espetacular. E eu vou ler para vocês o texto Assim Sou Eu. Queimaduras de terceiro grau é justamente porque são textos que falam de coisas que marcaram profundamente a nossa vida, seja para o lado positivo ou negativo, mas que marcaram, queimaram mesmo profundamente, e nós tivemos a oportunidade, a felicidade e a graça de Deus de ter esta condição, né? Essas condições, ter esta condição de colocar no papel toda essa nossa vivência. Assim sou eu, Albert Liberato. Qual folha seca, chutada e pisada pelo vento, levada pelas correntezas dos esgotos da vida, qual árvore sem sombra, sem fruto e sem cor, qual rio represado que muros tem de transpor. Eu sou a antinomia, a incoerência e a junção do desprezo e do amor, da alegria e da dor. Eu sou a ambiguidade, a contradição e a união do orvalho e da angústia, do ódio e da flor. Qual relva que ressurge entre cascalhos e espinhos, depois de, num barco de papel, no pântano navegar. Qual criança que aos solavancos aprendeu a andar, depois de vários tombos e quedas na vida levar. Eu sou a surpresa esperada, o preconceito tolerante, o mar doce, o açúcar salgado, a precocidade tardia, o exultar de tristeza e o conviver separadamente. Eu sou o beco sem entrada, terminantemente permitido. Poesia Assim Sou Eu, de Albert Liberato, publicada aqui no livro Queimaduras de Terceiro Grau. Bom, vamos passar agora para outro livro, chama-se Ao Vinho Que Não Tomei. Ao Vinho Que Não Tomei também é um livro solo, escrevi esse aqui, sozinho, um livro maravilhoso. Ao Vinho Que Não Tomei é uma metáfora, porque eu não bebo, né? Nunca bebi, nunca fumei. Então coloquei algumas passagens da minha vida em forma de poesia neste livro. Eu vou escolher aqui a poesia Vinho Especial. Esta poesia Vinho Especial eu fiz para minha esposa Cleudia Ferreira Barros. Eu estava viajando para o Ceará, ela tinha ficado aqui em Campo Grande, e eu lá na casa dela, do pai dela, eu deitado lá em uma rede, na casa do pai dela, do seu Cirilo, meu sogro, uma pessoa fantástica, uma pessoa querida, a quem eu mando um grande abraço, eu me balançando na rede, eu vi assim na parede o retrato da minha esposa. E aí bateu aquela saudade dela e eu escrevi um texto bem simples, que depois virou uma música. Vinho Especial, Albert Liberato. Hoje o teu retrato me sorriu na parede e a saudade à rede chegou de imediato. Nas batidas aceleradas deste cansado coração, bateu saudade imensa, uma febre intensa. Espontânea e natural, feito vinho especial, você me enfeitiçou. A única coisa a fazer é sonhar que você me ame tanto assim. Então, um texto bem simples que eu fiz para minha esposa quando eu estava na casa do pai dela, me balançando em uma rede e vi o retrato dela na parede. Vamos apresentar agora aqui o livro Meus Dias no Mirador. Meus Dias do Mirador, um livro também fantástico, maravilhoso. Um livro espetacular. Eu nasci na cidade de Ipueiras, me criei na cidade de Crateús, as duas no interior do Ceará. Nas férias e nos feriados prolongados como Carnaval, Semana Santa e alguns outros que existem durante o ano, muitas das vezes eu ia para o Mirador, a zona rural de Ipueiras, na casa da minha avó materna, vó Luzia. E
assim, eu nasci em Poeiras, mas com menos de 2 anos, por volta de 2 anos de idade, meu pai foi morar em Crateús e eu me criei em Crateús, né? Eu me considero também um cidadão crateuense. Eu considero que eu nasci em Poeiras e em Crateús. As duas cidades são marcantes da minha vida, fazem parte da minha história. E eu considero as duas o meu berço. Mas devo fazer esse esclarecimento por quê? Porque eu me criei mesmo, eu morei mesmo. Eu fiz o primeiro grau e o segundo grau, eu trabalhei, tudo que eu fiz foi na cidade de Crateús. Lá no Mirador, zona rural de Ipueiras, na casinha da minha avó, eu só ia nos feriados escolares, nas férias e tal, né? Então eu não cheguei a passar uma temporada longa, assim, um período grande de 1 ano seguido, sabe, ininterrupto, na casa da minha avó, no Mirador, município de Ipueiras. E aí, por isso que eu fiz o livro Meus Dias no Mirador, contando a história dos dias que eu passei lá, que juntando tudo, sei lá, talvez perfaça uns 2 anos, talvez, não sei se daria tanto. Acho que não chega a isso tudo, não. Mas esse período que eu ia para a casa da minha avó, é um período fantástico. Lembro com muita alegria, com muita saudade da minha avó, da gente tangendo os cabritos para colocar no curral, sabe, a minha avó pelando frango, a gente rebocando a casinha dela de taipa, a gente saindo cedo do Mirador, zona rural, bem cedinho no sábado, para ir lá para Ipueiras, a pé, fazer a feira, né? A feira lá na Ipueira, naquela época da minha infância, era no sábado, né? A feira mais tradicional e tal, mas não sei como é que está hoje. De repente tem mais um movimento todo dia, mas tem um dia que ainda seja bem específico para a feira, né? Mas na minha época, da minha infância, todo sábado a gente levantava bem cedo, aí saía a pé enquanto o sol ainda estava frio, aí deslocava da zona rural, Mirador, com destino à sede, com destino à cidade de Ipueiras. Minha tia fazia chapéus, aí no sábado levava o chapéu para vender lá na feira também. O chapéu, naquele tempo, era o ferro em brasa, né? Para passar o chapéu, passar a roupa. Era um ferro que, não é esse ferro elétrico, esse ferro automático de agora que liga na energia, não. É um ferro mesmo, bem rústico, bem forte. E aí enchia o ferro de brasas, de carvão mesmo, bem quente. E ali ela passava a roupa, passava os chapéus que ela fazia durante a semana e levava para vender na Ipueiras. Então essa vivência na zona rural, isso aí marcou muito a minha vida. E eu deixei registrado em livro tudo que eu passei, tudo que eu vivi no Mirador, município de Ipueiras, na casa da minha avó Luzia, mãe da minha mãe. Foram dias fantásticos, marcantes, maravilhosos, dias que eu vou sempre lembrar e sempre escrever com muito carinho. Então, dos meus dias no Mirador, eu vou ler um texto que fala exatamente da casinha da vovó. Então, o nome da poesia é A Casinha da Vovó, de Albert Liberato. Diz o seguinte: a casinha da vovó era bem simples. Vinha água da cacimba, a luz vinha do candeeiro e a alegria do terreiro. A casinha da vovó era de taipa, amarrada com cipó, frágil como um ninho, rebocada com carinho. Repousam nessas lembranças a riqueza da infância, a maior felicidade do meu tempo de criança. Trago a imagem do sossego, do galo cantando no puleiro, fogão de lenha, lamparina, do cheiro do café torrado. Quanta imagem me fascina, trago no fundo enraizado o retrato de um amor que no meu peito ficou. Vó, devo dizer enfim, a senhora deixou marcas em mim. Repousam nessas lembranças a riqueza da infância, a maior felicidade do meu tempo de criança. Sem dúvida, o melhor período da minha vida
foi na zona rural, em contato direto com a natureza, livre, correndo nos campos, leve e solto. Poxa, foi bom demais esse período. Um período assim maravilhoso, muito bem narrado neste livro intitulado Meus Dias no Mirador. Bom, muitas dessas poesias já viraram músicas. Eu acredito que vocês percebem aí quando a gente está lendo que o texto tem uma musicalidade. Então eu tive a felicidade de alguns parceiros meus colocar melodia, colocar música nesses textos que eu tenho feito. Agradeço demais a esses colegas que têm feito esse trabalho para mim. Vou falar agora do livro Sonho Azul. Livro Sonho Azul. O livro Sonho Azul, essa capa linda, maravilhosa aqui na frente, uma capa, é um trem, isso aqui remete a um trem, a estação de Crateús. Eu morava bem em frente à estação e todo dia o trem passava lá em frente à minha casa. E o trem mais conhecido, assim, trem até mais chique, né, daquele tempo, era conhecido como Sonho Azul. Então essa lembrança ficou na minha memória e eu escrevi o livro Sonho Azul. Aqui na contracapa tem uma foto minha em frente à linha do trem. Aí ao fundo, nessa casinha branca, lá no fundo, que hoje está lacrada aí, fechada, na década de 1980 nós moramos aí. Então eu vou mencionar aqui um fato que já está superado e tudo, mas vale a pena o registro, olhando para essa foto aí. Exatamente aí em cima desse trem, por conta do alcoolismo dos meus pais, eu e os meus 3 irmãos, muitas vezes tivemos que dormir aí em cima desse trilho. E eu narrei bem isso numa poesia chamada Estação. A poesia está aqui nesse livro Sonho Azul. É uma poesia grande, eu não vou ler aqui, mas essa área aí marcou muito minha vida, né? É a casa que eu morei, eu dormia aí em cima desses dormentes, em cima dessa linha. À noite os meus irmãos ficavam dormindo aí, eu ia lá para a luz da estação, ficava lá debaixo, lá do alpendre da estação, tinha uma luz grande lá, eu aproveitava para ler alguma coisa, para refletir um pouco sobre a vida e para tentar mudar um pouco aquela situação da minha família, né? Arrumar um bom emprego, ajudar minha mãe, ajudar meus irmãos. E através do trabalho, graças a Deus, do estudo eu consegui isso. Então, o que mudou a minha vida foi o trabalho e o estudo. Foi a fé em Deus, foi tentar superar as dificuldades. Me livrei nunca quis negócio de cachaça, de bebida, de alcoolismo, exatamente pelos problemas que tive, né, que tivemos lá na nossa família. Nunca fumei também cigarro. O meu sonho sempre foi o seguinte: estudar e trabalhar e ter uma vida melhor e proporcionar também para a minha mãe e para os meus irmãos dias melhores. E esse meu sonho, graças a Deus, através do trabalho e do estudo, eu tive a possibilidade de realizar. Então vou ler para vocês aqui alguma poesia do livro Sonho Azul. Deixa eu ver aqui qual que eu posso ler aqui para vocês. Livro Sonho Azul. Bom, vou ler a poesia Agradeço ao Sertão. Pode ser, né? Deixa eu ver aqui, tem tanta poesia linda aqui, tantas dessas poesias que já viraram músicas, são tantas poesias lindas. Eu vou ler para vocês então a poesia Agradeço ao Sertão. Dizem que gratidão é dívida que não prescreve. Então, vou começar de novo, deu uma travada aqui. Agradeço ao Sertão, poesia de Albert Liberato. Dizem que gratidão
É dívida que não prescreve. Pois bem, meu bem, agradeço ao meu sertão. Agradeço imensamente, até pelas cicatrizes, pois são feridas que nos dão asas e raízes. Minha vida não é um deserto, minha vida é um doce sertão, pois tem água fria no pote, rapadura, farinha e capote. Trago saudades serenas dos dias da minha infância, com machixe no curral, cheiro de sereno sazonal. Veredas ornamentadas de poesia e gratidão, odores de terra molhada, doces e rudes no sertão. Alegra-me o voo da Juriti, o canto do sabiá, a água calma da cacimba é o que me faz arrepiar. Então, gente, aqui mais uma poesia do livro Sonho Azul. Deu uma travada aí na garganta, né? Já tá falando demais, já tá ficando seca já. Muito feliz por ter a possibilidade de escrever todos esses livros. Vou apresentar aqui também, por último agora, eu acho que o vídeo já está se alongando muito. Vou apresentar o livro Sonho, o livro Barcos de Sonhos. Livro Barcos de Sonhos. Esse também tive a possibilidade de escrevê-lo sozinho. Agradeço a Deus essa possibilidade, essa oportunidade que Ele me deu. Do livro Barcos de Sonhos, nós podemos ler a poesia Barcos de Sonhos. Diz assim: em terrenos baldios há vidas, em meio à imundície nascem flores, em meio à desordem florescem amores, em meio ao caos há árvores floridas, em meio a espinhos há rosas, em meio à falta de carinho há cantos, contos e prosas, em meio a conflitos diversos há versos. Dentro de cada um de nós há um jardim, há uma voz que grita por esperança e que na vida navega, enfim. Dos charcos brotam confiança, por mais simples que sejam, barcos de sonhos navegam no coração de uma criança. Então, o livro Barcos de Sonhos também tem vários textos já musicados, várias poesias boas, graças a Deus, poesias maravilhosas. Vou fazer mais aqui umas duas do livro Barcos de Sonhos. A primeira poesia que está aqui no livro chama-se Onde está você agora? Diz o seguinte: é tanta coisa para falar e ninguém para escutar. Uma vontade de correr, de me perder, de me encontrar. Uma vontade de dar um grito bem alto no infinito, sem saber o que gritar. É uma angústia que me consome, alguma coisa que não sei o nome. É um tiro a esmo, uma briga comigo mesmo. Meus pensamentos me perseguem e me sucumbem a todo momento, me causando dor e sofrimento. É tanta resposta sem argumentação, é tanta ferida no meu coração. É uma faca que corta como fogo em movimento, é uma dor que queima o meu pensamento. É um ter o que dizer sem ter o que falar. É um tentar sorrir e uma vontade de chorar. É uma dúvida cruel. Um dia é o inferno, no outro dia é o céu. É uma vontade de chorar, chorar, chorar. É uma adolescência que não quer voltar, que não quer voltar, que não quer voltar. É uma revolta sem saber como explicar. É uma lágrima incontida sem ter a quem contar. Ninguém te amou mais do que eu. Em qual esquina o meu amor se escondeu? Esta poesia lindíssima também virou uma música. Deixa eu ver aqui se eu faço mais alguma do livro Barcos de Sonhos. Bom, vou fazer duas aqui para finalizar o vídeo. Vamos lá. Angústia. Angústia, poesia de Albert Liberato, também virou música. Diz o seguinte:
Na calmaria da noite chegava a minha euforia. No pomar do amor não colhi nenhuma poesia. Tantos sonhos arraigados nos trilhos da estação. Na praça dos pirulitos plantado ficou o meu coração. Às vezes o desejo batia forte, firme como a ponte de ferro, e nos trilhos da escuridão eu via uma luz na estação. Desejo que você me deseje, como o dia deseja a luz. Desejo que você me deseje, como o cobre que seduz. Poesia Angústia, de Albert Liberato. Para finalizar, então, o vídeo, que já está bem longo, quantos minutos já tem? Não dá para ver não, mas já está bem longo, né? Bom, vamos fazer aqui a poesia, deixa eu ver se eu encontro aqui a poesia Deus está no comando. Essa poesia também é maravilhosa. É importante terminar aqui o vídeo, como ele começou, né? Com a presença de Deus, sempre nos inspirando e nos abençoando. Sempre a Deus a nossa gratidão. Então, o nome da poesia é Deus está no comando, de Albert Liberato. Cruzam-se e não se tocam, horizonte e firmamento. Nenhuma gotícula d'água do vasto oceano cai, ainda que o planeta Terra esteja em constante movimento. No globo da vida não se sabe ao certo se na parte de cima ou na parte de baixo vai. Só se sabe que deste globo nenhum corpo se desprende e cai. Quando eu sinto essa energia, em qualquer lugar onde ando, só me ocorre um pensamento: Deus está no comando. Então, obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo a todos. Muito obrigado de coração.